Olá, você que vai prestar a prova do IBGE. Talvez o concurso seja adiado, a realização das provas, não o concurso, por conta da pandemia, né? Me parece bastante evidente que a situação da pandemia está se agravando em vários estados. O IBGE é um concurso que tem caráter nacional, mas é realizado em praticamente todas as cidades brasileiras. E com os decretos governamentais, municipais, a realização do concurso nesse momento, as provas pelo menos ficarem inviável. Mas vamos lá. A gente vai tratar aqui, estou falando com vocês agora, mas depois vocês acompanhem aí no texto comigo. Eu vou mostrar a tela e o texto. Acho mais fácil de vocês estudarem, apesar da minha imagem continuar aparecendo aqui. Mas eu também vou lendo na tela aqui junto com vocês. Acompanhem. Bom, o que nós vamos estudar aqui é a Lei 8.112/90, ou seja, de 1990. É uma lei federal que instituiu o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, funcionários públicos civis federais, tá certo? Essa lei, assim como os estatutos, né, de funcionários públicos em geral, como funcionário público do Estado de São Paulo, tem uma correspondência bastante grande com a Lei 8.112, que por sua vez, todos eles obedecem no que for concernente à Constituição da República, Constituição de 1988, mais especificamente a partir do artigo 37, que trata de direito administrativo na Constituição. Então, a Lei 100.112, neste concurso, ela tem um alcance limitado, ou seja, são poucos artigos. Alguns dos artigos não são importantes na sua totalidade. Há um trecho, inclusive, que eles falam de primeira parte, por exemplo, o artigo 142, que é o último, ele fala inciso 1, primeira parte. É a primeira parte do inciso 1, porque tem uma vírgula, uma segunda parte que fala de funcionários aposentados, e isso não é possível no IBGE numa contratação temporária. Muito bem, o Estatuto do Funcionário Público da União, ele cai em todos os concursos federais, todos os tribunais federais, todos os concursos federais exigem a Lei 8.112 de 90. Então, evidentemente, alguém que já tem estudado para algum concurso federal vai achar facilidade. Outra coisa é que o Código de Ética também fala muitas vezes a mesma coisa, tá certo? Se você já estudou o artigo 37 também da Constituição, vai encontrar aí uma facilidade também. Quais são os artigos exigidos da Lei 8.112? Vou ver aqui na tela, tá? O artigo 116, o inciso 1 a 4, o inciso 5, só as linhas A e C, porque tem a linha A, B e C, os incisos 6, até o 12, e o parágrafo único, claro, só tem um parágrafo, o artigo 116. Depois o artigo 117, os incisos 1 a 6 e de 9 até 19. O artigo 118 a 126 na íntegra, o 127 apenas do inciso 1 a 3, no artigo 132 o inciso 1 a 7 e do 9 ao 13, o artigo 136 ao 141 na sua totalidade, e o artigo 142, inciso 1, a primeira parte, e o inciso 2 e 3, além do parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º. Feitas essas considerações iniciais, vamos partir para o estudo e algumas sugestões de como vocês podem gravar. Eu não vi provas anteriores para o IBGE, principalmente dessa banca, o SEBRASP, que é o CESP, a Universidade de Brasília, mas eu acredito que talvez caia uma questão só. Então, professor, eu estou estudando um monte de coisa para cair uma questão só? Bom, nem é tanta coisa assim, dá mais ou menos 3 folhas.
6 páginas. E a Lei 8.112 traz algumas coisas muito intuitivas. E eu tenho certeza que vocês vão se identificar e ter até facilidade com a maior parte da lei. Vamos lá, então? Eu tenho aqui do meu lado Bruna, que acompanha também esta aula sendo gravada aqui. E se ela tiver perguntas, quem sabe auxilia vocês também aí que estão nos seus estudos, tá certo? O artigo 116 fala sobre os deveres do funcionário público. Repare que ele elenca aí os incisos, né? Eu estou mostrando aqui na tela para vocês, né? Artigo 116, dos deveres do servidor público. E o inciso 1 diz assim: o dever de exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. Bom, todo funcionário, né, seja público ou privado, deve exercer com zelo, com cuidado, né, e dedicação, se dedicar ao serviço no que concerne as atribuições do cargo, evidentemente. Então, exercer com zelo. Eu até sugiro a vocês que, por exemplo, destaquem a palavra aí, zelo. 2. Inciso 2. Ser leal às instituições a que servir. Lealdade às instituições. Essa palavra lealdade é bastante ampla, ao mesmo tempo em que, se nós tivermos um exemplo prático, ela fica bem restrita, tá certo? Mas vamos gravar por enquanto só isso, ser leal à instituição, sem darmos interpretações do que isso possa significar nas mais variadas situações. Acho que é muito mais objetivo para vocês que estão aí estudando, que você seja o mais objetivo, ou seja, aquilo que é importante para você prestar o concurso e acertar a questão. Então, zelo e lealdade. 3. Observar as normas legais e regulamentares. Claro, aliás, é dever do funcionário público estar atualizado com as normas e leis, principalmente aquelas que dizem respeito à sua tarefa, ok? Ao seu cargo, é uma obrigação isso. Então, observar as normas, respeitá-las, certo? Regulamentos, respeitá-los também e atendê-los, mas mais do que isso, estar atualizado. O 4 é cumprir as ordens superiores, ok? Se ele não cumprir, é uma insubordinação, exceto quando manifestamente ilegais. É claro, ninguém é obrigado a atender uma ordem de superior se ela for ilegal. E o que deve fazer o servidor quando receber uma ordem legal do seu superior? Ir ao superior deste e representá-lo, ok? Representá-lo por estar atuando fora dos limites da lei. 5. Atender com presteza. Presteza é atenção e principalmente a maior rapidez possível. Presteza é ser ágil na prestação de serviço, lembrando, prestação de serviço de qualidade, né? A linha A desse inciso 5, tá? Ele deve atender com presteza ao público em geral, prestando as informações requeridas, dentro do prazo legal, é claro, ressalvadas as protegidas por sigilo. Então, deve prestar informações, mas ressalvadas as protegidas por sigilo. As protegidas por sigilo. Por quê? Se for sigiloso, somente as partes e autoridades ali que têm acesso. Não é todo mundo, tá? Então, atender com presteza ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as sigilosas, e atender com presteza as requisições para a defesa da fazenda pública. A fazenda pública, pessoal, é basicamente a arrecadação de impostos, né? O órgão responsável por arrecadar dinheiro, né? Para sustentar toda a máquina pública. As requisições feitas por elas, pela Fazenda Pública, visa, em geral, defendê-la em ações judiciais ou até administrativas. Elas têm prioridade, inclusive, de atendimento, tá ok? 6º, levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior,
ou quando houver suspeita de envolvimento desta ao conhecimento de outra autoridade competente para apuração. Esse daqui, pessoal, é claro, vou usar uma expressão aqui muito popular, né, que a lei não utiliza, que é o dedo duro. O funcionário público tem dever de ser dedo duro. Lembra que eu falei sobre uma das obrigações do funcionário público é atender às ordens dos seus superiores, exceto quando elas forem ilegais? Bom, se elas são ilegais, ele está dando ordens ilegais. Dependendo da interpretação que se faça disso, é cabível levar, é o inciso 6º aí, levar as irregularidades ao conhecimento do superior. E se forem irregularidades que envolvem esse superior, buscar então uma autoridade competente, que seria o superior daquele superior, ok? E se chegar na autoridade máxima, então é o Ministério Público. O Ministério Público da União é que deve ser acionado nesses casos. 7. Zelar pela economia. E se você é do Ministério Público Federal e o seu procurador-geral da União, que é o chefe do Ministério Público, então o conhecimento deve ser levado até ao STF. Mas é um absurdo, né? Falar nessa situação para o concurso do IBGE. 7. Zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público. Economizar material, todo tipo de material, qualquer que seja, papel, caneta, toner de tinta, combustível, automóvel, zelar pelo patrimônio que não é dele, é público. 8. Guardar sigilo sobre o assunto da repartição. Os assuntos na repartição são sigilosos, ok? Claro que os atos administrativos são públicos, mas há coisas que são sigilosas. Imagine, por exemplo, não cabe aqui ao IBGE, pelo menos não é isso que me parece. Mas imagine um funcionário público, por exemplo, que trabalhe numa pasta governamental, como por exemplo o Ministério da Fazenda ou da Economia. E ele fica sabendo dentro da repartição que vai haver aí uma decisão que possa impactar determinado setor da economia. Se ele revela aquilo, ele vai estar inexoravelmente favorecendo determinados grupos. Então, é por isso que a lei prevê que coisas sigilosas ficam dentro da repartição. 9 diz manter conduta compatível com a moralidade administrativa. Moralidade administrativa, viu, pessoal? Não está falando sobre a conduta dele, como que ele leva a vida particular dele nas questões pessoais. Aqui, especificamente, moralidade administrativa. Lembrando que essa moralidade está lá previsto no artigo 37, no seu caput, né? O que é que norteia? Quais são os princípios do direito administrativo? A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. É o famoso LIMP. L, legalidade, impessoalidade, o I, LI, moralidade, o M, publicidade, o P, e a eficiência. Veja que a moralidade administrativa prevista no artigo 37 da Constituição Federal de 88. E 10, ser assíduo. O que é ser assíduo? Não faltar. E pontual ao serviço. Não faltar naquilo que os regulamentos permitirem a falta, né? Digamos, funcionário público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ele pode abonar 6 faltas durante o ano. Essa falta abonada está dentro do regulamento, então está certo. E ser pontual, né? Não é chegar atrasado. Há margens até para essa pontualidade, mesmo na União, tá certo? De compensação de alguns minutos, entrou um pouquinho atrasado, compensa à tarde. 11. Tratar com urbanidade é educação às pessoas. Ser urbano não tem nada a ver com ser da cidade, não, em contraponto com quem é rural, não é educado, não é isso. Urbanidade é ser educado. 12. Representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder, ou seja, conversa muito 12 com levar as irregularidades de que tem ciência do 6. Mas o 12 é mais específico contra principalmente chefes, né?
ou funcionários que estão agindo com ilegalidade ou abusando do poder. O parágrafo único desse artigo, a última parte desse artigo 116, diz que a representação é você se dirigir até uma autoridade e representar. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Qualquer cidadão pode representar contra um funcionário público. Fui maltratado, um funcionário público foi mal educado. Eu posso elaborar, né, uma representação, ou seja, uma espécie de reclamação contra aquele funcionário, protocolar na repartição, o chefe vai recebê-la e tem que responder, tem que apurar essa reclamação, essa representação. Então, a Constituição, ela garante a qualquer cidadão que ele possa representar contra qualquer ato de funcionário público, por ilegalidade, por abuso de poder, não é? Por distrato, enfim, má conduta, inclusive. A representação de que trata o 12, ok? E também, evidentemente, né, ele está falando especificamente do 12 aqui, será encaminhada pela via hierárquica, ou seja, deve ser apresentado ao superior imediato, e esse vai encaminhar a outros superiores, a não ser que esse superior é que esteja sendo representado, e apreciada pela autoridade superior. Então, vamos lá. Eu tenho o meu superior, um chefe da repartição. Se eu tiver uma ilegalidade contra ele, quem vai apreciar, ou seja, julgar isso, é uma autoridade superior a esse, claro, senão ele se inocentaria. Aquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao representado ampla defesa. O contraditório e a ampla defesa é previsto no direito processual e na Constituição. Contraditório é o direito das partes argumentarem, se defenderem, né, e se manifestarem no processo, e a ampla defesa, evidentemente, para não cercear o direito de defesa, que é um dos princípios básicos de qualquer processo, seja administrativo, seja penal, por exemplo. Agora vamos tratar das proibições. Olha aí, 18 minutos de aula falando de um único artigo, mas das proibições aos funcionários públicos federais. Professor, mas peraí, IBGE só é 3 meses, 6 meses de trabalho? Sim, mas você é servidor público, ok? Ainda que não efetivo, e responde civil, penal e administrativamente por todos os seus atos, tá certo? Legal? Então vamos lá. Ao servidor público é proibido ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato. Parece evidente isso. 2. Retirar sem prévia anuência da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição. Nada pode ser tirado de uma repartição sem prévio conhecimento e autorização do chefe, tá? Senão, vai ser roubo. O roubo cometido pelo funcionário público se chama peculato. 3. Recusar fé a documentos públicos. Veja, digamos, é claro que não me parece ser o caso, até eu não entendo o porquê deles terem previsto o inciso 3 aqui. Se você, por exemplo, trabalha num cartório federal ou do Estado, ou oficial de justiça, por exemplo, que faz uma certidão e se recusa a dar a sua fé, a dizer que aquele documento foi escrito por ele e que é autêntico. Digamos que você peça uma certidão de nascimento. O tabelião é obrigado a colocar uns carimbos lá e colocar aquele dar fé pública de que aquilo está realmente contido nos registros dos livros do cartório. Ele não pode se recusar essa fé pública. Imagine que você, trabalhando num cartório, ou melhor dizendo, alguém nasce ou vai a óbito, você precisa de uma certidão de óbito ou de nascimento e ele se recusa não só a não lavrar a certidão, como também a dar fé a ela, um absurdo. Então, recusar fé a documentos públicos quando for requisitada a fé pública e ela for necessária. 4. Opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço. Opor resistência injustificada é fazer corpo mole.
né? O trabalho do IBGE é fazer corpo mole, fazer que a coisa demore. Dentro de uma repartição, é também fazer com que o serviço não ande. 5. Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. É proibido, pessoal, dentro da repartição pública, fazer manifestação de apreço ou desapreço, ou seja, manifestações políticas em defesa desse ou daquele partido, ou desse ou daquele funcionário que foi punido, por exemplo, é proibido isso. O direito de greve está garantido, mas isso é exercido lá de fora da repartição. O direito de exercer o seu pensamento, garantido pelo artigo 5º da Constituição, também está garantido, mas isso é na sua vida, não lá dentro da repartição para atrapalhar o serviço dos outros. 6. Cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado. Duas situações aqui. Vamos imaginar que você seja coordenador da equipe do IBGE e falta pouco tempo para terminar o serviço ou não vai dar tempo para terminar naquele prazo que determinaram. Aí você pega umas pessoas amigas, conhecidas ou parentes para ajudar no serviço. Você está cometendo a ela, ou seja, dando a ela uma atribuição que não é dela. Ah, mas isso é bom para o IBGE. Não, não. Só as pessoas que vão passar no concurso que vão ter essa atribuição, tá certo? E dentro de uma repartição, eu não posso levar ninguém estranho à repartição para realizar serviço meu ou de terceira pessoa. Nem que seja para fazer faxina, viu, pessoal? Eu já ouvi falar de casos de pessoas, chefe de repartição, que no final de semana estava com o serviço todo lá enrolado e levou as filhas, filhos, para ajudar a terminar aquele serviço. É proibido, ponto, tá aqui, tá certo? 9. Valer-se do cargo para lograr, para obter proveito pessoal ou de outrem, né? Em detrimento da dignidade da função pública. Eu me valho do poder que eu tenho como funcionário público para obter proveito pessoal, ou seja, para mim. Aqui fala ou de outrem, é para outrem, né? Proveito pessoal ou para outra pessoa. Eu valho-me da minha condição de funcionário público para tirar proveito de uma situação em favor de alguém, em detrimento da dignidade da função pública. Ou seja, isso avacalha com o cargo, com a função pública, tá certo? 10. Participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Veja, participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Ou seja, pela Lei 8.112, o funcionário público não pode participar de gerência ou da administração de sociedade privada, tá certo? O Estatuto do Funcionário Público do Estado de São Paulo, não federal, por exemplo, diz que ele não pode exercer isso se essa empresa fizer negócios com o Estado. Já o da União proíbe terminantemente. Agora, eu posso ter cotas, ser acionista, né? Eu posso comprar ações? Posso, aí eu posso, não tem problema, de outras empresas, tá? 11. Atuar como procurador ou intermediário. Procurador é o representante, né? Ou eu vou intermediar junto à repartição pública, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o 2º grau e de cônjuge ou companheiro. Então vamos lá. Aqui eu vou dar uma situação, não no IBGE, mas no INSS, por exemplo. Digamos que eu trabalhasse no INSS e eu trabalhando lá dentro, eu começo a ser procurador e para ver os interesses de pessoas que não são nem parentes até o 2º grau. O que é parente até o 2º grau, viu, pessoal? Vamos dar um exemplo aqui.
O meu pai e a minha mãe são meus parentes em primeiro grau na linha reta. Filhos e filhas, parentes em primeiro grau na linha reta. Os meus netos são parentes em segundo grau e os meus avós, parentes em segundo grau. Essa é a linha reta, tá certo? A linha colateral, ela pode ser consanguínea e afim. A consanguínea seria assim: digamos o meu irmão, o que ele é meu? Que espécie de parente ele é meu? O meu irmão é parente em segundo grau. Eu vou até meu pai, meu parente em primeiro grau, e o meu pai tem um filho. Então, ó, dois degraus para chegar até meu irmão. Então, meu irmão é parente em segundo grau na linha colateral e é um parente consanguíneo, tem o meu sangue, certo? O que seria a linha afim? A linha afim seria a minha cunhada. Eu vou até meu pai, o meu pai tem um filho que é meu irmão é casado, ela é minha cunhada, é como se fosse uma irmã postiça. Ela é uma parente em segundo grau, tá certo? Como a lei não estabelece limites para a linha consanguínea, afim ou para a linha reta ou colateral, entende-se que seja tanto na linha reta pai, avô, bisavô, filho, neto, bisneto e etc, tá? Ele fala segundo grau. Então pode ser o pai, posso representar o meu pai lá na repartição e ter procuração dele para representá-lo. Posso fazer isso com meu avô, com minha mãe, com minha avó, com meu filho, com minha filha, com meu neto, com minha neta, com a minha nora, com meu sogro, com meu cunhado, com meu irmão, com a minha cunhada, ok? E claro, a minha esposa, companheiro, tá certo? Ao falar companheiro, não precisa obrigatoriamente ser casado. Basta o reconhecimento da união. Tudo bem? Tá claro isso? É proibido você fazer isso? Não, é permitido que eu fazer nessas condições. Eu não posso ser procurador, por exemplo, do meu vizinho. Eu não posso defender os interesses do meu vizinho. Tá salvo. Ou de qualquer outra pessoa, mas posso dessas que eu acabei de elencar. Eu não tinha visto aqui. Certo. Sabe por quê? Eu começo a cobrar das pessoas, porque como eu estou lá dentro, eu posso passar na frente as coisas. Eu começo então a cobrar, anunciar, eu faço isso e tiro o serviço de advogados, tiro o serviço de escritórios especializados e estou fazendo isso, passando... Não está dizendo que eu estou passando gente na frente, não é obrigado, mas muita gente vai confiar mais em mim. A ética também fala isso. A ética, exatamente. Conversa muito. 12. É até hilário o que eu vou ler do 12. Receber propina. Pessoal, em algumas situações, pequenos presentes não são propina não, tá? Não é, significa que você está andando na rua, está lá fazendo o recenseamento, e passa numa residência, num mercado, num bar, não sei, te oferecem algo para comer, um refrigerante, uma água. Isso não é propina, tá? A propina subentende que você está se vendendo para favorecer a outra pessoa. Receber propina, comissão, né, receber algum tipo de comissionamento, dinheiro ou vantagem, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições. Veja, em razão de suas atribuições, ou seja, para fazer o serviço que lhe é devido. Agora, bala não, né? Água, copo d'água. 13. Aceitar comissão, cargo comissionado, é isso que ele quer dizer. Emprego ou pensão de estado estrangeiro. Eu não posso ser comissionado de um outro país, emprego ou receber pensão de um estado estrangeiro. Sendo funcionário público, eu não posso. Vai dar a entender que eu sou um espião, então não pode. 14. Praticar usura sob qualquer de suas formas. Há muitas formas. A usura... Uma das formas é se ele fazer empréstimo de dinheiro, né? Se tornar um agiota entre os companheiros. Então. O que é usura? Usura, agiotagem. 15. Proceder de forma desidiosa. Proceder de forma desidiosa. Desídia, viu, pessoal?
Vou pegar aqui o adjetivo. Então vamos lá. Proceder de forma desidiosa. Pessoal, o que é a desídia? A desídia é a preguiça, né? É a má vontade, a indolência, a ociosidade, né? Falta de atenção, zelo, desleixo, incúria, negligência. Minha opinião pessoal, inciso desnecessário, já que se é obrigação de zelar pela economia de material, manter conduta, ser assíduo, pontual, tratar com humanidade e tudo mais, me parece que está implícito aí não ser desidioso, preguiçoso. 16. Utilizar pessoal ou recursos materiais de repartição em serviços ou atividades particulares. Imagina lá o chefe da repartição que pega a funcionária que faz a faxina e aos finais de semana vai fazer, ou durante a semana mesmo vai, levar o filho daquela chefe para a escola, buscar na escola, com carro particular ou não, ou fazer faxina no apartamento dele, não é? Será que vocês viram gente fazendo isso por aí, já anunciando na televisão? Será? Eu já vi muito. 17. Cometer a outro servidor, ou seja, passar para outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ele ocupa, exceto em situações de emergência e transitória. Então veja, só em caráter emergencial que eu posso pegar um funcionário público que é atendente e colocá-lo para fazer numa outra situação. Ou melhor dizendo, fazer um outro serviço, a não ser que seja uma situação muito emergencial, e aí a lei ela dá esse desconto. Eu não tenho isso aí. Cadê a folha nova? Tem aí? 117. Isso. Mas não tem a continuação de outro artigo, nada? Ah, tem aqui, ó. Ele vai pulando. Não, tá igual. É. Agora sim. Muito bem. Onde que eu estava mesmo? Cometer ao servidor. É o 17. Cometer, vamos lá, inciso 17. Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergências e transitórias, né? Ok. E o 18, exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho. Então, vamos lá. Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa é passar para outra pessoa ou para o funcionário, seu subordinado, se você for chefe, que ele realize serviços estranhos ao cargo dele, ok? Mas como assim estranhos ao cargo? Digamos que a pessoa trabalhe como atendente numa repartição pública e emergencialmente precise dele fazendo um outro serviço, porque não tem jeito, é uma emergência, aí pode. O que não pode é um atendente na repartição e atribuir a ele um outro cargo como faxineiro e fazer ele fazer faxina, como forma de punição, ou não importa, tá? É proibido isso. 18. Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou com a função e com o horário de trabalho. Não pode exercer nenhuma atividade que seja incompatível com o exercício do cargo ou função ou com horário de trabalho. Bom, pessoal, é polêmico esse inciso. Não no que diz respeito ao horário de trabalho, porque aqui ele fala exercer qualquer atividade. Não está falando de você exercer, você é funcionário público e de repente à noite você, já que você não trabalha à noite, regime de 40 horas, por exemplo, né? O regime aí do recenseador é de 25 horas semanais, mas vamos imaginar, mínimo, né, de 25 horas semanais, pode trabalhar mais se quiser.
mas digamos um funcionário público normal aí, 40 horas de trabalho. E ele tem as noites livres. E à noite ele vai trabalhar, por exemplo, sabe aqueles lugarzinhos que tem uma luz vermelha, de frequência duvidosa? Não é compatível com o cargo, com nenhum cargo público, devido à moral, inclusive. Agora, se ele exercer um outro cargo que seja compatível com essa moralidade, não tem problema. Agora, o horário de trabalho, aí não tem jeito. Eu não posso realizar outras tarefas dentro do expediente normal, tá certo? 19. Recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. Normalmente isso é feito uma vez por ano ou quando for requisitado, né? Atualizar, dizer lá se é casado, enfim, os dependentes, etc. E também declaração de bens, viu? Parágrafo único. A vedação de que trata o inciso 10, vamos lembrar, o inciso 10 é participar de gerência, administração de sociedade privada, tal. Desse artigo não se aplica nos seguintes casos. Então vamos lá. Exceção lá ao 10, participar de gerência e administração de empresa. 1. Não se aplica nesses casos aqui. Participação nos conselhos de administração e fiscal de empresas ou entidades em que a União detenha direta ou indiretamente participação no capital social ou em sociedade cooperativa constituída para prestar serviços a seus membros. Então vamos lá. Primeira parte. Eu sou funcionário federal e, ao mesmo tempo, participo de um conselho de administração ou conselho fiscal de uma entidade em que a União, né, a União, né, direta ou indiretamente, tem uma participação no capital social. Tá? Aí eu posso. Por quê? Eu vou estar participando de conselhos, né? Da própria União, então não tem nenhum conflito de interesses aí. E 2, gozo de licença para o trato de interesses particulares. Então, é claro, se eu tirar uma licença, por exemplo, geralmente é de 2 anos, quando é concedida, né? Eu me afasto do serviço público por 2 anos para realizar atividades particulares, por exemplo, e vai ser uma licença não remunerada, ok? E aí pode. Agora, não pode haver conflito de interesse. Eu não posso ir realizar um trabalho, por exemplo, que vá contra os interesses da própria repartição. Tá certo? Isso é importante. Agora, tratar da acumulação, que dá um salto, viu, pessoal? Porque é o artigo 118 aí, né? Em diante. Está falando da acumulação de cargos públicos, de 2 ou mais cargos públicos, né? A Constituição Federal, ela diz que qualquer servidor público, está no artigo, né, 37 lá em diante, qualquer servidor público pode acumular cargos, contanto que seja 2 cargos de professor, um cargo técnico e um cargo de professor e de 2 profissionais da saúde. Então, se eu for professor no município e no estado, eu posso, se houver compatibilidade de horário. Eu posso ser professor e um cargo técnico, por exemplo, promotor de justiça, juiz, é um cargo técnico, né? E também, se for profissional da saúde, também posso ter 2 cargos públicos. A Constituição permite isso. Agora, o 118 diz: ressalvados os casos previstos na Constituição, que são esses que eu acabei de falar, é vedada, é proibida a acumulação remunerada de cargos públicos. Não posso acumular 2 cargos ou mais. E também não posso acumular o cargo com uma aposentadoria em cargo público. Isso eu também não posso, a gente vai ver mais adiante. O parágrafo 1º diz assim: a proibição de acumular cargos públicos estende-se a cargos, empregos e funções em autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, do Distrito Federal, dos estados, dos territórios e dos municípios. Aqui, olha, não que caia isso
na prova do IBGE. Eu só vou explicar para que vocês entendam melhor. Quem sabe você vai prestar um outro concurso e para que você entenda melhor o que está sendo falado aqui. Muito bem. Nós temos dois tipos de administração pública, a direta e a indireta. Acho que fica mais fácil dar exemplo. A administração direta, digamos o prefeito, ou uma prefeitura, tá? Ela tem lá o seu secretariado ou departamentos, depende da prefeitura. Tem o secretário de Educação, Cultura, Esporte, Lazer, tem o secretário às vezes, de Desportos, secretário da Fazenda Pública, secretário de Obras. Muito bem. Temos as repartições públicas da prefeitura que presta serviços. Tudo isso é administração direta no âmbito municipal. Tem lá os postos de saúde, tem lá as escolas municipais, tudo isso é administração direta. Todos estão subordinados a um secretário, ou de educação, ou secretário de saúde, ou secretário de esportes, que por sua vez está subordinado ao prefeito. É o prefeito, em cargos comissionados, que escolhe, cargos de confiança, como as pessoas costumam falar, que escolhe o seu secretariado, tá certo? Os seus secretários de saúde, cultura, esporte, etc. E esses secretariados são apoiados por repartições públicas, seja a Secretaria de Educação, os balcões de atendimento e por aí vai. Os postos de saúde ou até hospitais públicos, municipais, enfim. Essa é a administração direta. Qualquer uma dessas pessoas, qualquer uma delas, para ser admitido no serviço público, a admissão no serviço público, ele vai ser admitido por um ato administrativo do prefeito. É o prefeito que admite e é o prefeito que vai demitir. Por quê? Essas pessoas estão diretamente subordinadas ao prefeito. No âmbito do Estado, nós temos Secretaria de Saúde, Educação e etc, etc e tal, e aí também administração direta. E na União a mesma coisa. O que é a administração indireta? A administração indireta são as autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas. Só para citar um exemplo, viu, pessoal? Agora eu não vou pegar um município, vou pegar o estado. Vamos pegar o estado de São Paulo, por exemplo. Antigamente o Detran, ele era um órgão da Secretaria de Segurança Pública. O Detran, então, fazia parte da Secretaria de Segurança Pública. Em 2013, teve uma lei que criou o Detran como uma autarquia. Lembrando que a autarquia é necessário que haja uma lei, né, para criá-la. E nessa lei vai constar quais são os cargos, qual o patrimônio que vai ser transferido a essa autarquia, afinal de contas ela tem que se gerir por si mesma. E a partir daí, pessoal, com os seus diretores, etc., toda vez que o Detran precisar de funcionário, não vai ser um concurso público do Estado que o governador vai contratar, é o próprio Detran. E se houver demissão, é o diretor, presidente do Detran que vai demitir. O INSS, por exemplo, IBGE, são autarquias, né? Fundações, muitas universidades federais são fundações. Elas têm a sua gerência própria. Outra característica das autarquias, fundações, por exemplo, elas são muito parecidas, autarquias e fundações, é que elas têm, então, autonomia gerencial, tá certo? Elas estão vinculadas ao governo, mas não estão subordinadas ao governador ou ao prefeito, tá certo? Ainda que às vezes seja o governador ou o prefeito que escolha o diretor-presidente lá dessa fundação e autarquia, isso não tem problema, tá certo? Empresa pública, imagina, sei lá, economia mista, a CESP no estado de São Paulo, você pegar a Petrobras, aqui vai uma falha minha, não fiz uma pesquisa, eu não sei dizer se o Banco do Brasil é uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista. Economia mista é assim, se tiver capital público e privado, é sociedade de economia mista. Se só tiver capital público, vai ser uma empresa pública.
Então, pesquisem aí Banco do Brasil, pesquisem Petrobras, Sabesp no estado de São Paulo, etc. e tal, tá? Então, isso é administração indireta. Então, acumular cargo público não é apenas na administração direta, mas também na autarquia. Eu não posso ser funcionário do IBGE e, ao mesmo tempo, funcionário da União num outro concurso público. Segundo, a acumulação de cargos, ainda que lícita, ou seja, ainda que permitida por lei, fica condicionada à comprovação da compatibilidade de horários. Se puder acumular 2 cargos de professor, professor e técnico, 2 da saúde, tem que bater os horários, né? Não pode ter entre choque ali de horários. Terceiro diz, considera-se a acumulação proibida. O que é proibido? A percepção de vencimento de cargo ou emprego público ou efetivo com proventos da inatividade. Vencimento aqui, pessoal, é o salário do funcionário ativo. E provento é o salário do aposentado, certo? Então, acumulação é tanto para ativo ou ativo aposentado. Eu não posso receber pensão, né, proventos de inatividade, a não ser que seja de dois profissionais da saúde, 2 professores ou professor e técnico, tá? 119. O servidor não poderá exercer mais de um cargo em comissão, cargo comissionado, tá? Exceto no caso previsto no parágrafo único do artigo 9º, nem ser remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva. Então, o servidor não pode exercer mais de um cargo em comissão, exceto no caso previsto no artigo 9º, e nem ser remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva. Bom, ele não pode ser... A primeira parte... exercer mais de um cargo em comissão é importante. Essa exceção do 9º aqui, acho que nem cabe aqui para vocês essa análise. Por quê? Porque ele não pede o artigo 9º, pessoal. Então, se ele não pede o artigo 9º, ele não pode, né? Ele não pode, evidentemente, pedir isso para você. O artigo 9º fala sobre a nomeação, né? Nomeação para cargo de carreira, ou cargo comissionado, e tem ali exceção. Muito bem. Parágrafo único. O disposto nesse artigo, 119, não se aplica à remuneração devida pela participação em conselhos de administração e fiscal das empresas públicas e sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, bem como quaisquer empresas ou entidades em que a União, direta ou indiretamente, detenha participação no capital social, observado o que a respeito dispuser a legislação específica. Então, o disposto nesse artigo não se aplica à remuneração por participação em conselho fiscal ou de administração de empresa pública. Lembra que é permitido participar de conselho de administração ou fiscal de empresas, sociedade de economia mista, subsidiárias, etc. Sim, essa remuneração ela pode ocorrer concomitantemente, juntamente com o salário do sujeito no cargo dele. É uma exceção. Artigo 120. O servidor vinculado ao regime desta lei, a Lei 8.112 de 90, Lei Federal, que acumular licitamente, ou seja, que a lei permita, a Constituição permita, 2 cargos efetivos, quando investido em cargo de provimento em comissão, ficará afastado de ambos os cargos efetivos, salvo na hipótese em que houver compatibilidade de horários e local com o exercício de um deles, declarada pelas autoridades máximas dos órgãos ou entidades envolvidas. Se eu tenho 2 cargos lá de professor ou professor e técnico, e aí eu aceito um cargo comissionado, eu tenho que me afastar dos 2 cargos, salvo na hipótese de compatibilidade de horário e local, declarado pelas autoridades máximas dos órgãos. Pessoal, sinceramente, esses incisos ou artigos que são bem complexos, muita coisa escrita,
É no máximo você reconhecer mais ou menos que isso existe. Não adianta querer gravar, entender completamente, ainda mais num cargo como esse, tá bom? Não deve fazer esse tipo de pergunta. É muita coisa, tá ok? As perguntas em concurso, as bancas costumam, de acordo com o nível do salário e tudo mais, exigir mais ou menos. Não vai exigir demais do IBGE quando vai trabalhar por 3 meses ganhando um salário de R$ 2.000, tá certo? Se exigir demais, não vai conseguir atingir a cota mínima de pessoas a serem contratadas. A verdade é essa. Então, as bancas têm que ser realistas. Só os burros vai O que foi? Só os burros vai servir o IBGE. Não, pessoal, não é isso que eu estou dizendo, não. Ela falou que só os burros é que vão servir o IBGE. Não é isso. Não dá para comparar, por exemplo, como eu vi por aí, o pessoal pegando uma questão, por exemplo, de uma prova que caiu no Ministério Público da União, ou que caiu para procurador federal, uma questão muito complexa e que o Sebrasp vai aplicar para o cargo do IBGE. Não. Lembra que tem um número mínimo de acertos? Você corre o risco de eliminar quase todo mundo, né? Não dá para fazer isso. Você coloca uma prova muito difícil, muito pesada, quando você sabe que vai ter muita competição devido ao cargo e ao próprio salário inerentes àquela ocupação. Além do que, as responsabilidades, né? Isso mais do que tudo. Toda vez que você participa de uma banca, a primeira coisa é o que nós vamos exigir de conhecimento? Compatível ao cargo que você vai realizar, certo? Agente recenseador vai ter que ter domínio completo de tudo? Claro que não, por isso que exige poucos artigos da lei. Das responsabilidades, e vem aqui o artigo 121 em diante. Veja, a gente viu 116, 117, 118, 119 e 120. 121 em diante das responsabilidades vai ficar para a próxima aula. Essa aula está longa demais. Tá? Você quer maratonar? Pega aí, ó, embala com a próxima aula. Não é? Agora, já vamos dar aqui pelo menos 50 minutos de aula. Tá bom, 50 minutos de aula. Estude isso aqui, reestude se for o caso. Acho até que você deveria reler o seu material várias vezes. Me ouvir aqui talvez uma vez só seja suficiente, tá? Não quero que você perca muito seu tempo, não. Boa sorte, abraço aí. E se adiar o concurso... Estou fazendo joinha aqui também. Se adiar o concurso, melhor para vocês que vão estudar mais, tá? Aproveita e já estuda direito, viu, pessoal? Não estudar o direito. Estude direito para outros concursos municipais, estaduais, que não vão trabalhar apenas 3, 6 meses, não é? Oportunidade excelente aí para estudar. Eu adoro concurso público porque, ou melhor dizendo, quando sai um concurso IBGE, seja ele qual for, porque é a chance de você iniciar a sua trajetória. Você me conhece? Tem acesso aos meus vídeos e tudo mais? Estude lá. Se quiser fazer um curso com a gente, entre em contato, tá ok? Coloca uma mensagem embaixo. Abração para vocês. Vamos para a próxima aula depois. Abração.